E estamos ao vivo, mais uma vez aqui com vocês. Que maravilha, que satisfação poder chegar aqui para transbordar na sua vida a leitura do dia de hoje, do livro de Rick Warner, Uma Vida com Propósito, para que estamos aqui nesta terra. A minha amiga Márcia já está chegando para nós compartilharmos juntas esta leitura contada com você. E ela chegou! Bom dia! Olá, Márcia. Uma segunda-feira maravilhosa para você. Tá me vendo hoje? Perfeito! Então, estou te vendo. Que coisa maravilhosa. Bom, né? Tô tentando botar aqui um suporte para ver se fica melhor. Isso, te organiza aí. Vê os vasinhos para dar eco. Tá dando eco? Por enquanto tá tranquilo. Ai, eu não tô conseguindo levantar essa bodega. Quero levantar. Organiza. Ficou bom? Ótimo. Vai ficar ruim, né? Deixa eu trocar aqui, peraí. Acho que é assim melhor. Pronto. Né? Então tá. Então vamos lá. Tá. Uma segunda-feira maravilhosa para todos vocês. Eu sou Eliana Matos dos Santos, juntamente com Márcia Félix. Somos alunas do grupo O Resgate, de Rose Melo, a locutora. Estamos ali aprendendo e vindo até vocês transbordar a leitura do livro Uma Vida com Propósito. Para que estamos aqui nesta terra, de Rick Warner. E hoje é o dia 25. Fala, amada Márcia. Tá aí. Hoje é dia 25. Também sou do grupo Resgate, né? Somos. Meu nome é Márcia Félix. E eu ensino as pessoas a fazerem o simples do digital. Então, quem quiser e estiver procurando alguém para ajudar, estou aqui. Certo? Certíssimo. E a gente tem o prazer, a satisfação de falar que somos empreendedoras e, paralelamente, a gente ama ensinar, a gente ama transbordar na sua vida. A Márcia, ela ensina, como ela diz, o básico da internet. A importância que é envolver-se com a internet neste tempo que nós vivemos hoje. Vocês podem estar aí nos seguindo a Márcia. A gente deixa link na descrição. Vocês têm acesso a nós. Eu ajudo você a escrever e-books. É só nos procurar, que é tudo acessível para você. É um investimento que vale muito a pena para a sua vida. Nos procure, que a gente ajuda vocês. Maravilha? Então, Márcia, apresentações feitas. Muito bom. Lembrando, gente, que essa nossa live, ela alcança cidades, bairros, países, estados, ela alcança centenas, milhares de pessoas. E o nosso dia de hoje é o transformado pela provação. Provação você pode ter também como tentação, como testes da vida. Rick Warner foi muito sábio, esse escritor foi muito sábio em deixar isso registrado para nós. Tentações, provações e testes fazem parte do nosso propósito de vida. E eu espero que nessa altura do campeonato, eu juntamente com a Márcia, a gente espera que vocês já tenham aí descoberto o seu propósito de vida. Se ainda não descobriu, ainda dá tempo. Estamos no 25º dia.
São 40 dias, é uma jornada de 40 dias de leitura. E a gente se organizando, a gente está sendo também bastante testada, desafiadas para estarmos aqui com vocês todos os dias. E não importa o horário que essa live chegue aí para você. Gente, Deus tem um propósito por detrás de cada adversidade, ou tentação, ou teste, ou provação que você estiver passando. A Márcia vai ler aqui para a gente, na Bíblia dela, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, para a gente ter uma melhor compreensão. Por favor, Má. 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, gente, é um versículo muito conhecido, né, Márcia? Um versículo muito falado, um versículo que diversas pessoas comentam sobre ele, expressa ele. Embora alguns vivem pouco esse versículo. É o próprio Cristo falando que no mundo a gente vai ter as tentações, as provações, os testes, as aflições, as adversidades. O Rick Warren, ele expõe da seguinte maneira esse versículo: as circunstâncias ruins desenvolvem o nosso caráter com Deus, nos fazem mais semelhantes a Cristo e faz com que a gente venha se defrontar com elas, com essas más circunstâncias, tentações e provações, durante todo um dia. O dia tem 24 horas. Durante todo um dia, diversos tipos de adversidade pode acontecer com a gente. Aí ele também diz que ninguém está imune da dor ou do sofrer. Gente, parece repetitivo, mas a gente sempre lembra que circunstâncias, provações, más circunstâncias, provações, tentações e testes engloba dor, sofrimento, envolve um momento difícil, uma perda de um ente querido, envolve um momento difícil da nossa vida. Ele também diz que ninguém está isento dos problemas. Ele explanou, dando esse entendimento. Ninguém, nenhum de nós. E anteriormente, eu e a Márcia já colocamos, a gente não está dentro de uma bolha. Não é porque a gente conheceu Jesus, não é porque a gente está com Jesus, que a gente vai ficar isento dos problemas, das situações ruins da vida. A vida, Rick Warren colocou, é uma série de problemas. Sim. Não é isso, amada? Todo dia nós temos um monte de problemas para resolver, né? Todos os dias. Todos os dias. E já tem alguém que já coloca, né, Má, pra gente amar os problemas, né? Amar os problemas. Dizer que gosta de problemas, né? A gente precisa estar sempre dizendo isso pro nosso cérebro, né? Vamos amar os problemas. Agora a Márcia vai ler para nós 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Carta de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Pode ler, amiga, se você já encontrou. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha só, gente, não é para nós estranharmos. Antes da gente abrir mais um pouquinho esse leque, deixa a gente dar um salve aqui para essa pessoinha que entrou aqui, que eles colocam que o nome do Instagram dele é Nós e Nosso AP. Esse pessoalzinho aqui é um casal que eu tenho respeito e carinho por eles. É a Stephanie e o Henrique. Gratidão por vocês estarem aqui, viu, meus queridos, com a gente.
Entrou também aí o Beto Chaves. Bom, Seja bem-vindo, Beto Chaves, aqui no nosso transbordo. Tudo bom. bem? Então, vamos continuar, hein, gente? A carta que Amá leu, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12, ele diz, Pedro, segundo o Espírito Santo de Deus, para a gente não estranhar, para a gente não estranhar, para a gente não espanar, para a gente não ficar com medo da ardente prova, tentação, teste, adversidade que virá, que pode vir sobre nós. Gente, porque nós estamos aqui neste mundo, nesta terra, sujeito a estas coisas. Então não é para estranhar, porque tem gente que fica descabelado, já começa a ficar espanado da cabeça. Não é para estranhar. Aí ele fala assim, Rick Warner, os problemas são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para nós. Os problemas são importantes para o processo de crescimento que Ele planejou para nós. Deus utiliza os problemas para que nos acheguemos a Ele. Ele utiliza os problemas para que nós nos acheguemos mais a Ele. Porque, por incrível que pareça, a gente se achega mais a Deus quando vem um crepe, né, Mar? Quando vem um problema, Verdade. quando se levanta uma diversidade. Fala aí, minha amiga. Verdade, minha irmã estava falando isso hoje. Quando tem um monte de problema junto assim, é porque a vitória é grande. Né? Ah, olha que Vitória já... insight maravilhoso. Porque a vitória é grande. Aí ele fala do rei Davi. Amar vai ler Salmos 34, versículo 18. Que o rei Davi sabia. Ele sabia como se achegar a Deus diante de uma adversidade. Leia, minha amiga, Salmos 34, 18. Ou dir-se-á a um rei, ó, viu? Ou aos príncipes, ó, ímpios. É o 34, 18? 34. Ih, não. Troquei. Tudo bem. Tudo bem. Prossegue. Vamos lá. Perto estás do Senhor que tem o coração quebrantado e salva os contritos do espírito. Menina, troquei. Eu botei nos salmos quando eu fui ver da Mijó. Tudo bem. Tudo bem. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Perto está o Senhor e Ele salva os contritos de coração. Coração quebrantado, coração contrito. Rick Warner, ele coloca, nos dias mais difíceis nos aproximamos do Pai, nos aproximamos de Deus, com corações partidos, se sentindo abandonados, quando não tem mais uma opção, quando a dor é intensa, e aí vai, a lista de sofrimento, a lista de más adversidades, a lista de problemas, gente, ela é grande. E o rei Davi, ele sabia, por isso que é muito bom, numa oportunidade, vocês lerem Salmos. Porque Salmos, ele nos ajuda a cantar, exaltar, orar, e ele nos ajuda a sermos o mais sinceros possíveis com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial. Então, olha que lindo. Perto está o Senhor das pessoas com coração quebrantado, das pessoas com coração contrito, com espírito contrito. Ele está perto. Aí Rick Warner, ele coloca, infelizmente, eu coloquei isso, tá, Má? Eu coloquei o infelizmente, e a Má vai entender o que eu vou falar. Nesses períodos de sofrimento, é que os corações, as pessoas são mais sinceras a Deus. Por que eu coloquei assim, sabe? Por que nós colocamos assim? Porque não precisava esperar a situação
ficar crítico, não precisava esperar a situação ficar tão crítica para se achegar ao Pai. Mas, infelizmente, a gente espera ficar bem crítica para se achegar a Ele. Fala aí, Mar. É verdade. Quando está com o coração triste, tudo acontecendo de uma vez, aí você lembra de Deus. Aí a gente só lembra de Deus nas horas. Nós temos que lembrar de Deus todos os dias de nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias. O que tiver fazendo, já está falando com Ele. Sabe, mas às vezes eu estou fazendo as coisas e já falo, Espírito Santo, me ajuda, porque está escrito que nenhuma habilidade me falta. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. É só hoje, esse dia, é só hoje para fazer, para resolver, eu vou conseguir, sabe? Por quê? Ele diz assim, o Rick Warren também, quando está tudo bem, o adorar, o buscar, deveria ser para todos os dias, até nos dias maus. Por quê? Como a Má bem colocou, por que ter que esperar alguma coisa ficar ruim? Tá tudo bem? Tem um versículo que ele não citou, que fala assim, Má, quando está contente, quando estiver triste, ore. Quando está contente, cante louvor. Se não me engano, é em Tiago. Tem esse versículo. Vamos dar um salvo para Bebeia, Bibiguer, Bebeia, minha irmã caçula. Oiê! Minha irmãzinha caçula, mano. Linda. Te amo, viu? Muito bom ter você aqui. Vamos continuar, então? Ele coloca para nós, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Bora lá? Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. A Má vai ler. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confessássemos em nós. Tá certo, né? Tá certo? Tá certo, tá certo. Tá. Vou ler de novo. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confessássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ótimo. Ou seja, o apóstolo Paulo foi que escreveu essa carta para os nossos amados irmãos em Corinto. E o apóstolo Paulo, ele testemunha que os problemas nos obrigam a olhar para Deus e a dependermos dele, ao invés de confiar em nós mesmos. E lembrando que o Rick Warren, ele explanou o livro dele numa tradução, uma tradução nova, é a NVI, é uma tradução nova. Então, e a tradução que eu e a Márcia nós temos em mãos é a tradução do Almeida e Revista Corrigida, a tradução que eu e a Má lê. Então, a tradução de Rick Warren é uma tradução bem mais abrangente, bem mais abrangente. Quando a gente traz aqui, explana o conhecimento dele, é uma tradução mais abrangente, é uma tradução mais clara para os dias de hoje. O que esse eco vai saindo daí, hein? Ai, peraí que descarregou. Peraí um minutinho só. Descarregou. Eu deixo 4 horas, né? Pessoa. Aí não percebi que estava descarregando. Pronto. Deu eco? Tá com eco? Ainda está um pouquinho, você está manuseando aí. Então tá, vamos lá. Vamos ver se agora foi. Oi, sim, agora tá ok. Agora tá ok. Então, veja bem, a leitura que a Má fez, de 2 aos Coríntios, para a gente não perder o fio, 2 aos Coríntios 1, 9, ela leu,
mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Qual que era a sentença de morte? Era a lei. A lei, o olho por olho, o dente por dente, tínhamos para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. E um complemento. Lê o complemento, versículo 10, Má, por favor. Tirei, peraí. Aí tirei. Tudo bem. Tirei que eu estava indo lá pro Salmo. Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Então vamos no 10. O qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Isso. Que também nos livrará ainda. Aí, o apóstolo Paulo, segundo o entendimento do Rick Warren, é um testemunho que ele está dando de que os problemas, eles nos obrigam a olhar para o nosso Deus e a depender somente dele, ao invés de confiar em nós mesmos. Mas a tendência do ser humano, sem esse entendimento, o que ele faz? Ele confia na força do seu braço. E ele não consegue colocar sua confiança plena em Deus. Aí dá a sensação que vai avolumar, vai criar um volume de problema. Bora lá para o Salmo 100. Acaba, né? Parece que nunca acaba. Parece que nunca acaba. Parece que nunca acaba. Mas por quê? Porque ela está olhando para ela mesma. Ela se esquece que nada é a ver com ela. Tudo é a ver com Deus, tudo é a ver com o Pai. Tudo é a ver com o que Jesus Cristo fez por nós no madeiro. Você vai entender melhor. Salmo 139, versículo 16. Mar. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma dessas havia. Quando nada havia formado, né? Gente, que coisa linda. O Salmo 139, numa oportunidade, você pega e leia-o tranquilamente, porque é tremendo. A gente lá dentro do útero de nossa mãe, nada ainda formado, ele já sabia de tudo da gente. Todos os nossos dias foram escritos no calendário de Deus. E Rick Warren, esse cara, sobre explanar isso. Todos os nossos dias já estão escritos no calendário de Deus. E tudo que acontece comigo, com você, com a Márcia, é para a gente tem um significado espiritual. Tudo que acontece, gente, tem um significado espiritual. Nada em absoluto é por acaso. Tudo que vier acontecer com você aqui nesta terra tem um significado espiritual. Aí ele diz também, não, a gente não entende, não quer entender. Patrícia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Patrícia. Seja muito bem-vinda aqui, sua mulher preciosa. Tá ótimo. Só de ouvir a gente já é tudo de bom. E, na verdade, você está ouvindo o Espírito de Deus. Verdade. Então, gente, ele coloca assim, ó, os problemas, as más circunstâncias, são apenas momentos do plano de Deus para nós. É apenas momento, sabe? Gente, se a gente conseguir entender isso, a gente vai andar tão mais leve aqui nessa terra, Márcia. A gente vai andar mais leve, a gente vai estar mais tranquila, a gente vai dar atenção para a nossa respiração, para o ar que a gente respira, sabe? Por quê?
Gente, porque se ele já colocou tudo no calendário, se ele tem um calendário dos nossos dias, já tudo escrito no calendário dele, sabe? Vamos parar de nos preocupar, sabe? Porque a pessoa, ela preocupa, ela acha uma ocupação, né? Para ficar agitada, para ficar espanada da cabeça durante o dia. Vamos atentar para isso e fazer valer a pena, porque está tudo escrito no calendário dele. Aí ele diz assim, ele vai agora fazer uma explanação da carta aos Romanos, capítulo 8, 28 e 29. A Márcia vai ler, você já vai lembrar o que diz essa carta, e a gente vai explanar ela aqui rapidamente. Você que bacana essa carta. Carta aos Romanos 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Que fantástico! Esse é um versículo que, principalmente no meio de nós cristãos, ele é muito citado também. Ele é muito falado. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, tal. Mas, às vezes, a gente não tem nem entendimento do que a gente fala, do que a gente está falando na hora. E o Rick Warren, ele faz isso. Ele leva a gente a compreender. Então, vamos compreender esses dois versículos. Olha que tremendo. Primeiro, não está dizendo, anota aí, pega o código. Não está dizendo que Deus faz com que tudo saia da forma que queremos. Não. Mas ele está dizendo, nem está dizendo que Deus faz que tudo neste mundo tenha um final feliz. Também não. Porque há muitos finais tristes. Há muitos finais tristes de pessoas extraordinárias, de pessoas maravilhosas. Porém, a falta desse entendimento, que esses acontecimentos, como está escrito no 29, está escrito no 29, que esses acontecimentos só vai nos conduzindo a sermos conformes ou parecidos à imagem do Filho, que é Jesus. Olha que coisa. Você consegue vencer uma má circunstância? Você subiu de nível. Você subiu de nível. Você está ficando cada vez mais parecida à imagem de Jesus. Você está ficando cada vez mais parecido com ele, igual a ele. Olha que tremendo. Então, ele diz assim, ó, o Rick Warren, vivemos em um mundo caído. Um mundo caído onde Deus nos orienta a fazer o quê? A orar. A orar, gente. A orar. Para quê? Aí a Márcia vai ler. Leia, Márcia, Mateus 6,10, por favor, meu amor, sobre oração. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha aí. É a oração. Essa que é a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Você não precisa ficar só fazendo essa oração todo dia da sua vida, porque é uma oração modelo. Ele deixou para nós, para a gente ter um parâmetro de oração. Então, ó, vivemos num mundo caído, as coisas que vêm acontecer, que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente, a gente agora vai começar a examinar esses dois versículos, segundo o entendimento do Rick Warren, mas sempre lembrando que o versículo 29 diz que é para quê? Que essas coisas acontecem, todas as coisas acontecem comigo e com você e com a Márcia. Para quê? Para que venhamos alcançar a estatura de Jesus Cristo e ficarmos cada vez mais semelhantes
a ele, a sua imagem e a semelhança dele. Por isso, quando você estiver passando por um processo muito difícil, muito doloroso, seja qual for a coisa de ruim, lembre desses 2 versículos. E tudo está cooperando. Não para você ter um momento, um final feliz, final de novela. Não é isso, sabe? Mas é para você ficar cada vez mais parecido à imagem e à semelhança de Cristo. Omar, você quer colocar algo aqui para nós entrar no examinar dos 2 versículos, meu amor? Falou tudo. Você falou tudo. Nós temos que ficar sempre na presença de Deus. Né? E a oração, Má, ela vai ajudar. Oração. Ela vai ajudar muito. Verdade. Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? A gente sempre tem a nossa vontade. Né? A gente só quer fazer a nossa vontade. Né? E aqui nessa terra não é o céu, né? Não é o céu. Aqui não é o céu. Aqui a gente frequenta os lugares, eu vejo pessoas que colocam assim, ai, tô no paraíso, tô no céu. Tá nada. Tá Nem nada. imagino como é que é o paraíso. Não tem ideia. Não tem ideia. Bora lá, então vamos explanar. Aí esse explanar é assim, ó. Quando a Márcia leu o 28, o Romanos 8, 28, na Bíblia dela ela começou com sabemos, foi isso, mas sabemos? 8, 28. 28. E 8, sabemos. 28. E sabemos. Ai, sabemos. Então, ó, ele coloca o sabemos. O que é esse sabemos? O sabemos é, em tempos difíceis, nossa fé não é pensamentos positivos. Não é pensamentos de otimismo. Os otimistas. Pensamento positivo, pensamento otimista não é fé, gente. Não é fé. Mas sabemos, é a certeza da verdade da palavra de Deus, que tem o controle da nossa vida e porque ele nos ama. E lembra que o controle da nossa vida, ó, aqui está o controle, por exemplo, ó, o Mauser aqui é o controle. O mouse é minha vida, é a vida da Márcia, é a sua vida. Se você não der, se eu não der o controle nas mãos dele, da minha vida, para ele direcionar, você está na roça. E eu também. E a Márcia também. O controle tem que estar na mão dele. Pai, toma o controle. Toma o controle da minha vida. Para quê? Quando ele diz sabemos, aí você vai entender que todas as coisas que estiver acontecendo com você, seja elas boas ou seja elas ruins, aí você vai conseguir entender. Você vai conseguir entender que aquilo que você está passando só é passageiro. Só é passageiro. E está fazendo você ficar mais parecido com Cristo. Aí o segundo, que ele fala no mesmo versículo, que todas as coisas contribuem. Não é isso, Má? Uhum. Aqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Que amam a Deus. É para os que o amam. Olha que coisa. E a Bíblia dele, como é uma Bíblia NVI, ele diz assim, que Deus age, ou seja, a sua história consiste na história dele, na história de Deus. Lembra? Ele controla, ó. Ele controla. Você colocou controle, ou o leme, ele dá no livro dele o leme da sua vida, o leme da vida da Marta, o leme da vida da Eliana, o leme da vida da Patrícia, o leme da vida da Bibigueira. Está nas mãos dele. A sua história consiste na história dele. E ele controla. E ele não erra. Ele não é louco. Ele não erra. Ele
sabe o que está pegando aí. Ele sabe o problema que você está passando, a adversidade que você está passando. Aí todas as coisas, Amaleu, todas as coisas, todas. Ele diz, o Rick Warren, o plano de Deus para a nossa vida envolve tudo que acontece com a gente. Tudo. Os erros, os pecados, as mágoas, os sentimentos. Deus pode fazer o bem aflorar nas suas piores dificuldades. Porque ele fez isso lá no Calvário. Aí o Rick Warren, ele coloca assim, entregue todas as suas experiências horríveis e desagradáveis para ele. Ele vai misturar para que se tornem agradáveis. Olha que louco. Ele vai misturar tudo, vai fazer um mix de tudo que tiver de ruim acontecendo com a gente. Ele vai fazer um mix para ficar aquela coisa gostosa, agradável. Verdade. Ele dá um exemplo lá do bolo, né? Dos ingredientes de bolo. Se você pegar só a farinha e comer só a farinha de trigo pro bolo, não tem sentido, é horrível. Se você pegar só o ovo cru, já nem apresenta para mim, porque também eu não quero comer ovo cru. Cada elemento separado é um. Olha, gente, pega esse código, pelo amor dos meus filhos e do filho da Márcia. Pega esse código. Ele coloca o exemplo, Rick Warren coloca o exemplo de todas as coisas que acontecem com a gente, como cada ingrediente para fazer um bolo. Cada ingrediente é um problema, tipo assim, a farinha é um problema, o ovo é um problema, o leite é um problema, o açúcar é um problema, a pitadinha de pó royal é um problema, uma essênciazinha que a gente põe, que eu gosto de botar essência no bolo, é um problema. Cada um deles é separado ali. Cada um deles. Quando mistura tudo, bate, pá, e põe no forno, vai virar aquele bolo delicioso. O Rick Warren, ele coloca que assim são nossas experiências, são os problemas que acontecem com a gente. Deus, ele tem o poder de pegar tudo, juntar tudo, misturar tudo, para que a sua vida e a minha, da Márcia, a nossa, fique muito agradável. Ao ponto da gente falar assim, cara, como é bom viver, meu. Eu vou resolver esse problema. Com Cristo eu vou conseguir resolver esse problema. Olha, Márcia. Verdade. Ele bota tudo nos seus mínimos detalhes. Tudo num lugarzinho certo. Sabe? Ele mistura a massa do bolo. Ele mistura a massa do bolo. Ele vai te dando os ingredientes. Aí você mistura a massa e o bolo sai. O bolo sai. Gostoso. O problema é resolvido. Eu amei isso que ele colocou, Má. Todas as experiências horríveis e desagradáveis, o Pai vai misturar para se tornar agradável. Por quê? Porque você o ama. Porque nós o amamos. Todas as coisas acontecem para aqueles que o amam. Aí, para o bem, no versículo também está escrito, para o bem, juntamente para o bem daqueles que o amam. O que é o bem que o Rick Warren colocou? Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Tem coisas que acontecem que são más, que são cruéis, ao ponto de algumas pessoas nem querer saber de Deus, gente. Tem gente que fica no problema há anos. Ela fica naquele problema, Márcia, há anos. Anos. Décadas. O problema não muda. Amiga, eu espero que dentro de algum tempo aí, depois dessa leitura, depois dessa jornada de 40 dias, eu e você vamos fazer uma live e a gente vai falar, Márcia, como as coisas mudou. Cara, olha os resultados. Para quando quando a nossa mentora falar quais os resultados, a gente vai abrir a boca e vai ser uma enxurrada de resultados.